noite, sejam bem-vindos a mais um programa do Chuta para Canto. Este é o nosso 12º programa. Vamos começar com as nossas apresentadoras. Sara, boa noite. Boa noite. Lena, boa noite. Boa noite. E o vosso pontos positivos e negativos desta semana, Sara? Ora bem, o meu ponto negativo desta semana foram as palavras trocadas entre o Varandas e o Pinto da Costa. Acho que são palavras completamente desnecessárias e acho que é sempre mau para o futebol português. No destaque positivo, tenho que destacar o meu clube. Está em primeiro lugar à condição. Vamos esperar para ver o que é que o Benfica faz com Boa Vista. Temos jogado melhor, estamos a 6 pontos do campeão nacional, que é o Futebol Clube do Porto. Portanto, acho que tenho mesmo que destacar o meu clube, positivamente. E negativamente? Negativamente, as palavras do Varanda e do Pinto da Costa, que acho que não são boas para o futebol português. Acho que isso deveria parar, porque acho que isso não beneficia em nada o futebol, os dirigentes, os presidentes. Já assistimos pior. Sim, mas acho que não acrescenta nada ao futebol, é o que eu acho. Lena, os teus pontos positivos e negativos? O meu ponto positivo, eu vou destacar o Sporting, que de facto está em primeiro lugar à condição e hoje ganhou com goleada. Vou destacar os pontos angariados pelas equipas portuguesas, quer na Liga dos Campeões com a vitória do Porto, quer na Liga Europa com as vitórias do Benfica e do Braga. Portanto, são pontinhos bem-vindos para a nossa subida no ranking da UEFA. E vou destacar também, um bocadinho tarde, mas sempre importante, destacar o ciclismo português que está em alta, com a vitória na montanha do Ruben Guerreiro e com os 15 dias de camisola rosa de João Almeida. Acho que temos ali uma geração de ciclistas para o topo. Gostava de ver um dia um deles ou outro ganhar uma etapa do Tour, que é a competição mais importante de ciclismo do mundo, e, se possível, sonho maior, ganhar mesmo o Tour de France, seria ouro sobre azul, que o azul fica bem a toda a gente, ao ciclismo. Gostava também de ver para o ano a minha equipa, o W52 Futebol Clube do Porto, participar numa das 3 provas internacionais mais importantes, ou La Vuelta, ou o Giro, ou o Tour de France. Vamos ver, porque isso tem a ver com a pontuação das próprias equipas. Depois, parafraseando ali a Sara, os pontos negativos, tenho que dizer a suspensão da competição das modalidades. Muito me custa ver o Porto a debater-se na Liga dos Campeões de Handball quase de igual para igual com as grandes equipas europeias, como foi o caso esta semana, e não ter competição interna, o que prejudica enormemente o progresso e a qualidade e mesmo o bem-estar físico das equipas. Portanto, espero que seja por pouco tempo, sei que tem a ver com a pandemia, mas não percebo porque é que as competições de pavilhão foram suspensas, uma vez que nem há casos descritos e as orientações da DGS têm sido cumpridas e ainda nem sequer têm público a assistir. Portanto, não percebi esta suspensão. Talvez alguém venha explicar com maior detalhe o porquê desta suspensão. Corroboro o ponto negativo pessoal, é o Futebol Clube do Porto, está a ter um início de campeonato muito altos e baixos, começou com goleadas e agora está na fase dos perderes. Perder porque joga mal, porque jogou mal, está bem que perdeu 2 jogadores à 4ª jornada importantes na dinâmica da equipa, mas o jogo de ontem foi muito mau, portanto há que arrepiar capinho e ver o que é que se passou. E claro que a discussão entre a troca de palavras, se eu posso dizer que aquilo são palavras, eu diria mais a troca de insultos, quer mais explícitos, quer menos explícitos, entre
o presidente Varandas e o presidente Pinto da Costa são de ressalvar pela negativa, mas são também um reflexo da guerra entre os três grandes. Não posso pôr de lado que neste momento há uma espécie de... Há anos atrás havia uma aliança ou um casamento entre o Porto e o Sporting, agora há uma espécie de, como é que é dizer, ajuntamento amoroso. Ajuntamentos são proibidos agora. São dois, portanto ainda dá para ir até aos 5, ainda chega. É o ajuntamento amoroso, o casamento não dissimulado entre o Benfica e o Sporting, que até começou na pré-época com a assistência do Nuno pelo Rio Ave ao Sporting, com a venda do Rio Ave ao Sporting, que o Benfica abdicou de 5 milhões, que era uma das cláusulas. Portanto, esse casamento vai de vento em popa. Vamos ver o que vai dar. Claro que o Porto, estando sozinho, na minha opinião, tem mais hipótese de ganhar, porque o Porto, quando os outros se aliam contra ele, é quando fica mais robusto e mais forte. Esse é o teu ponto negativo. Portanto, é um ponto negativo que vai voltar positivo para o foco do Porto. Ok, pegando na questão, também tivemos o nosso grande prémio. Os parabéns ao Hamilton pela vitória. E como é que vocês viram toda a polémica do número de pessoas e das condições em que as pessoas estavam a assistir? Sara? Assim, o que eu acho é 2 pesos e 2 medidas, tal como a Ana disse, suspenderam as modalidades, mas isto também são modalidades, aliás, tudo são modalidades, e quer dizer, na Fórmula 1 não é um ajuntamento muito grande de pessoas, as pessoas também têm que ser conscientes naquilo que, não é, que estão a visualizar e a ver, se é permitido público, pelo menos têm que ter essa consciência e não a tiveram. O mesmo se passou na Nazaré, também, em que as pessoas também não tiveram consciência do que estava a passar, a quererem ver a maior onda. Eu percebo, estamos em tempo de pandemia, as pessoas parece que estão presas, parece que não conseguem fazer nada ou ir aos eventos da maneira que gostariam. Podem ir, devem ir, mas pelo menos com as regras de distanciamento, e acho que no Grande Prémio, acho que de facto a DGS também não esteve bem, houve ali, não é, tentaram-se desculpar e tal, mas acho que também não esteve bem, é o que eu acho, é 2 pesos e 2 medidas. Para o futebol é uma coisa, para as modalidades é outra, não compreendo, sinceramente não compreendo, e estou com a Helena, espero que venham explicar porque é que existem estes 2 pesos e 2 medidas para estas modalidades todas. Em relação à Fórmula 1, foi mal organizado. Quem pensava que 27.500 pessoas num circuito de Fórmula 1 dava perfeitamente para ficarem afastados, esqueceu-se de uma coisa importante. Primeiro é a chegada ao circuito, porque mesmo que as pessoas tivessem tido cumprido lá dentro do circuito estarem afastados, no parque de estacionamento não estavam, na fila para entrar não estavam, nos acessos onde deixaram os carros não estavam e, portanto, previa-se a catástrofe. E o que aconteceu foi. Tenho a destacar que, por muita pena minha, mas os recordes são para se bater, eu tenho imensa pena que o Schumacher tenha perdido o seu recorde para o Lewis Hamilton, mas ainda tenho um grande corredor que vai ser difícil bater o seu recorde, que é o Ayrton Senna, que de facto para mim foi o Ronaldo da Fórmula 1 de todos os tempos. Junto ao Ronaldo, Messi, tudo no mesmo piloto de Fórmula 1. Em relação a isso, mais uma vez não se percebe. Na semana em que há um ajuntamento de 27.500 pessoas, há a suspensão das modalidades de pavilhão. Não se percebe. Que ainda por cima não tinham tido até ao momento público, portanto, suspenderam porquê? Porque os jogadores vão se contaminar uns aos outros, então têm que suspender tudo. Depois veio a notícia que houve 14 equipas ou 14 elementos das equipas da Fórmula 1 que estavam infectados com Covid-19, portanto, que testaram Covid positivo. Mais uma vez, não se percebe. Vem de fora, muito bonitinho, e é possível fazer tudo
neste país, inclusive testarem positivo. E dentro de dias vamos ter o outro grande prémio de motas. Já foi dito pelo Primeiro-Ministro ontem que não vai haver público. Pelo menos que não vai haver público exatamente pelo que aconteceu no Grande Prémio de Fórmula 1. Agora vai-se manter essa diretriz, porque não faria sentido nenhum, de um momento para o outro, depois do que se passou em Portimão, haver um Grande Prémio de Portugal de Mota com público e depois terem suspendido as modalidades de pavilhão. Seria então, enfim, seria o... Eu já nem sequer saberia como descrever qual era o nome que deveria dar a essa coisa. E é preciso aqui ressalvar uma coisa, é que já havia muitas pessoas que já tinham comprado o bilhete para o Grande Prémio da MotoGP. Portanto, também há que gerir toda esta situação, certo? Há que ir devolvendo o dinheiro. Claro. Ao contrário dos concertos, que foram todos adiados, Rock in Rio, Superbox Super Rock, para o ano, e que os bilhetes podem valer, nós não sabemos se para o ano o Grande Prémio de Portugal de GP vai fazer parte do circuito mundial. Portanto, como é uma incógnita, há que devolver o dinheiro. Nesta fase, há que assumir os custos de uma pandemia. Em relação à Nazaré, isso é incompreensível. Primeiro, é incompreensível por parte dos habitantes deste país, porque aí não havia bilhetes vendidos. Foram as pessoas, sobretudo jovens, que eu vou apelidar aqui de irresponsáveis, só é esse nome que posso dar, não há outro, que se amontoaram para ver Ondas Gigantes, como se para o ano não houvesse Ondas Gigantes a Nazaré. A única coisa que a Nazaré vai nos dar toda a vida enquanto nós formos vivos e não dermos cabo do planeta são Ondas Gigantes. Portanto, é uma vergonha o que as pessoas fizeram. Não tem a ver com o Estado, não tem a ver com venda de bilhetes, tem a ver com pessoas que livremente, arriscando, juntaram-se e estiveram ali o tempo todo a assistir. Numa altura em que vivemos uma onda muito maior, se calhar que essa. Sim, e está à vista, todos os dias têm aumentado os casos, portanto, é uma irresponsabilidade total. Portanto, quero apelar, já agora aproveito para apelar a toda a gente, tentem ficar em casa, restritos, casa-trabalho, trabalho-casa, quem puder ficar em teletrabalho, já agora. E tenho aqui uma coisa que era um ponto negativo que eu queria falar para a despedida, mas vou avançando uma vez que falamos na Nazaré. Tenho que reconhecer que aquilo que se passou esta semana nas redes sociais com a afirmação de Ronaldo foi extremamente negativa. E parece muito mal uma pessoa com a visibilidade, um desportista de nome mundial com a visibilidade que tem o Ronaldo, ter feito aquele post. Está bem que o retirou, passado umas horas, mas o mal estava feito. Ele hoje, no jogo, deu a volta exatamente ao que tinha escrito no post. Sim, mas isso não apaga o que fizeste. O bicho voltou. É assim, o bicho voltou, é ele já é conhecido como o bicho, Isao só intitulava o bicho, marcou golos agora pela Juventus, voltou em grande, mas o que aconteceu é não ajudar, precisamente, a passar a mensagem importante que as pessoas têm que perceber que nós temos um problema grave de saúde. E que temos, ninguém agrada, a ninguém nos agrada estarmos fechados em casa, não podemos estar com os amigos, os familiares, mas tem que ser assim para um bem maior. E o Ronaldo, neste caso, errou muito e é um ponto extremamente negativo para a reflexão dele no futuro. Isto foi uma semana com muito futebol, nós já há muito tempo que não gravávamos o programa, muita água rolou aqui nesta onda. Tivemos os jogos do Porto, do Sporting, do Benfica. Eu vou começar pelo Benfica. O Benfica tem marcado, mas tem convencido? Para mim tem. O Benfica tem jogado bem, tem excelentes jogadores. Jorge Jesus também é conhecido por isso. E acho que o Benfica sim tem convencido. Não tem convencido tanto na Liga Europa, porque acho que o jogo que fez e que a equipa era bastante acessível e terem sofrido, é verdade, ganharam 3-2, mas acho que era desnecessário terem sofrido assim. Também houve umas falhas de concentração dos jogadores. Enfim, ali umas peças que se calhar Jorge Jesus não colocou tão bem no seu esquema tático, mas acho que no Campeonato Nacional sim, tem convencido. Espero
e é um desejo muito grande que amanhã, contra o Boa Vista, que não convença nada e que o Boa Vista consiga retirar alguns pontinhos ao Benfica. Isso seria fantástico para o meu clube. Helena, uma afirmação do Jesus foi relativamente ao início da temporada do Porto, em que ele afirmou que a única normalidade aqui é o Futebol Clube do Porto. De facto é o campeão e que está a começar uma época não muito boa. Não, mas é verdade, tenho que concordar com o Jorge Jesus, embora não gosto muito de concordar com ele. É verdade que o Porto, como campeão, começou bem, os primeiros 3 jogos arrasou, ao contrário do Benfica, que prometia arrasar e não o fez até agora. E depois começou ali com o Marítimo a coisa a tremer. Também tem que dar ao contrário de muitos esportistas que estão já a pedir a cabeça do treinador, tem que dar a mão à palmatória. Saiu Danilo e saiu o Alex Telles na 4ª jornada do campeonato. Pronto. E notou-se. Foi a partir daí que o Porto entrou em modo sofrimento. Mas acho que o Porto está a acertar uma equipa, tem ali ainda algumas coisas a acertar, tem alguns jogadores que chegaram precisamente na primeira semana de setembro, portanto mal tiveram tempo para se entrosar com a cidade, com o clube e por isso com o resto da equipa. As coisas vão, na minha opinião, vão melhorar, até porque Sérgio Conceição é conhecido por dar murros na mesa e os murros resultam sempre. Uhum. Em relação ao Benfica, acho que o Benfica está a jogar bem, não está a jogar muito bem, está a jogar bem, não está a ser um Benfica arrasador, tem uma frente ativa, sim, muito boa. Acho que há ali 2 jogadores novos do Benfica, o Vertonghen e o David Nunes, têm feito boas exibições, o outro alemão também. O meio-campo do Benfica continua periclitante, digamos assim. Mas está a convencer ou não? A nível interno, sim, está a dar para o gasto, não está a arrasar nem a jogar o triplo, mas está a dar para o gasto. A nível da Liga Europa, continua com problemas. Eu acho que é um velho fantasma para o Benfica as competições europeias. E já agora eu queria falar do Sporting. O Sporting está a jogar bem, não devo dizer que não, e acho que vai perder amanhã o primeiro lugar, também há condição. O máximo que vai ficar, se calhar, vai ser a igualdade, vai ficar a 2 pontos abaixo do Benfica, porque acho que o Benfica vai bater o Boa Vista não tem equipa neste momento para bater o Benfica. E quero não deixar de lembrar aqui o Braga, que está a fazer jogaços a sério, inclusive a ganhar ao Vitória de Guimarães no terreno deste, não foi brincadeira nenhuma, portanto o Braga está aí para arrasar. Manchester City, sim. Eu esqueci. Jogou contra o Futebol Clube do Porto. Exato, jogou contra o Porto. Houve alguns casos, não vamos discuti-los todos, por favor, não temos muito tempo. Não, eu nem vou discutir esse ponto geral, é o que eu quero ouvir. Aquilo que eu posso dizer é que foi um jogo bem disputado. Bem disputado, mas indecente aquela arbitragem. Para mim é o ponto mais negativo da Liga dos Campeões este ano. É indecente aquela arbitragem, uma roubalheira contra o Futebol Clube do Porto. É verdade que nós já sabíamos, e os clubes portugueses, quando jogam na Liga dos Campeões, infelizmente são um pouquinho roubados, infelizmente, mas, é assim, aquilo foi uma coisa, foi demais. Mas de qualquer maneira, acho que o Porto não jogou mal, acho que jogou bem. Criou dificuldades ao City e isso notou-se, não é? Porque o City precisou de ser muito ajudadinho para ganhar. Mas depois o Porto fez os outros jogos e ganhou bem e jogou bem, portanto, e mesmo quero dizer aqui que mesmo contra o Passos Ferreira o Porto não jogou mal, não foi muito eficaz, mas não jogou mal, o Passos jogou muito bem, jogou bem e foi merecedor do resultado que teve, mas agora realmente aquela Liga dos Campeões tem que ver bem quem é que são os árbitros e quem é que está no VAR, porque senão as coisas não vão correr muito bem. Era isso que eu ia perguntar, Helena, o VAR anda a funcionar para o Futebol Clube do Porto? Para mim o VAR, quer interno, quer externo, tem as suas debilidades, porque depende do vídeo ao árbitro que lá esteja, e se o vídeo ao árbitro que lá estiver for incompetente, é igual
ao VAR, porque o VAR, a chamada ferramenta, é uma aldrabice, é pessoas que estão a olhar para várias televisões e têm acesso a vários ângulos. Portanto, se forem incompetentes, a incompetência é igual. Em relação ao jogo da Liga dos Campeões, foi tão mal falado que eu acho que aquele VAR e aquele árbitro, se calhar vão arbitrar um bocadinho dois clubes da Liga dos Campeões que não sejam clubes para passar à próxima fase. Porquê? Porque mesmo houve clubes importantes na Europa e jornais importantes na Europa que fartaram-se de gozar com aquele pisão ao Marchesino que não foi valorizado, nem sequer foi visto pelo árbitro, se é que foi visto pelo vídeo-árbitro. Quanto a isso, o Porto jogou, na minha opinião, até à roubalheira do árbitro jogou muito bem. Há uma velha questão de Pep Guardiola e o Sérgio Conceição que vai perdurar, não é? Já desde quando eram jogadores, ambos. Portanto, a guerra entre os dois é normal. Acho que a seguir fez um bom jogo. Eu acho que o Porto tem tido... O jogo de ontem com o Passos Ferreira foi mau. Eu não concordo, eu acho que o Porto não jogou assim tão mal. O Passos estava ali e jogou bem. Ok, a defesa do Porto meteu muita água, foi muito permeável e o Passos de Ferreira explorou e muito bem essa debilidade que a defesa do Porto apresentou ontem. Ok, tivemos uma surpresa por causa do Pep, mas nós temos que jogar quando não há Pep. Pronto, porque o Pep pode estar lesionado, pode estar com um cartão vermelho, temos que jogar sem Pep. E agora o Porto vai com o Marselha e está com dois lesionados. Penso que o Pep, não sei se o teste do Pep era 48 horas depois, portanto será conhecido o resultado amanhã. O teste do Pep, o Pep não jogou porque teve um teste inconclusivo, que quer dizer que se o da amanhã for negativo estará apto para o jogo, se for positivo estará 2 semanas fora ou até de estar negativo, mas são pelo menos 2 semanas fora do jogo, não é? Fora de treino, fora de jogo, etc. Com Marselha, vamos encontrar o nosso treinador fetiche, vai ser muito portista em campo, inclusive o treinador da equipa adversária, não é por isso que vamos ter facilidades, claro que não, ninguém gosta de perder, e o André Vilas-Boas também não, e, além de ser um ótimo profissional. Vai ser o quê? Um choque de clãs ali? Um que quer provar que é melhor que o outro, a quando treinadores da equipa? Não, é assim, nós não podemos comparar as equipas que o André Vilas-Boas tinha à sua disposição, que era uma equipa fabulosa, com a equipa que o Sérgio Conceição nestes últimos 3 anos tem tido. O Sérgio Conceição tem tido alguns jogadores muito bons, mas depois tem que fazer uma equipa. E o André Vilas-Boas encontrou a equipa praticamente feita, foi só dar-lhe aquele elan de Futebol Clube do Porto, ou seja, de guerra, de guerrilha do Porto, que isso é uma coisa que o Sérgio Conceição dá e tem sobra para dar aos seus jogadores, é aquela forma aguerrida de estar em campo. Portanto, vai ser um jogo interessante ver o André Vilas-Boas do outro lado, a torcer contra nós, a torcer pela sua própria equipa. Vai ser interessante, mas acho que o Porto tem todas as condições para ganhar ao Marselha em casa, e mesmo no estádio do Marselha. Aqui a disputa vai ser, na minha opinião, se tudo correr como previsto, Manchester United e Futebol Clube do Porto serão os que, à partida, vão disputar... Manchester City. Sim, eu estou com o United... somos duas. Em relação ao City, o City também não está por aí além, vamos ser justos. E o Manchester United também não, acho que está em 15º. Estamos a falar do Porto, mas o Barcelona aqui ao lado, 4 derrotas consecutivas, algo está a acontecer com o meu Barça. E é precisamente a história que esteve no interregno das competições, chamada Lionel Messi. É preciso também destacar, já agora aproveito para destacar pela positiva, Luís Castro, que na Liga dos Campeões venceu ao Real Madrid por 3-2. Acho que é sempre destacado que o Real, apesar de também não estar grande coisa, é sempre o Real. Quanto mais não
seja, também pode ter os árbitros pelo seu lado. De facto, o árbitro não esteve por lado de ninguém e isso foi fundamental para o Real também não ter ajudas. Exatamente. Isso é que é importante, é uma boa arbitragem dessa maneira. Não sei o que se passa, mas as grandes equipas de Europa estão um bocadinho periclitantes. O Manchester United não está a jogar por aí além, o Manchester City não está a jogar por aí além, o Barcelona não está a jogar por aí além, o Real Madrid não está a jogar por aí além, o que se safa são os alemães. O Bayern continua o seu Bayern, não é? Portanto, vamos ver como é que... Nunca desilude o Bayern. Sim, pá, aquilo parece que a dinâmica é a mesma, mudam-se as caras, mas a camisola é a mesma e, portanto, continua tudo igual. Temos menos 9 minutos. Lena, algumas notas finais? Notas finais. Tenho que fazer aqui uma... Pronto, por muito me custe. João Félix marcou nos últimos 2 jogos e bem jogou bem. Tenho que, embora nunca será um Ronaldo, mas tenho que lhe dar a mão à palmatória quando ele joga bem. Diogo Jota está imparável na Liga Inglesa. Se tivesse sido criado no Benfica, ninguém o escalavam. Como foi criado no Porto, só dizem Diogo Jota marcou, mas não dizem que ele está a fazer uma época fenomenal. O regresso do Ronaldo, e regresso em grande, com golos, é sempre bem-vindo quando o nosso capitão volta a jogar, vamos precisar dele. E queria também deixar aqui um ponto de situação para o handball do Futebol Clube do Porto. Está fenomenal. Assistam, mesmo quem não seja do Futebol Clube do Porto, mas que goste de handball, assistam. Os jogos estão... A Liga dos Campeões de Handball está aí, com ótimos jogos, tu cá, tu lá, grandes jogadas, grandes golos, grandes defesas. Está para adorar. Sara? Bem, quero destacar Rublev, que ganhou e está em grande, está em alta forma. Portanto, quem tiver a oportunidade que veja os torneios de ténis, porque de facto está em grande forma. Também, claro, destacar, como a Lena disse, Cristiano Ronaldo, que voltou em grande, não é? Bastaram 4 minutinhos para ele marcar logo o golo. A Juve é uma coisa com o Cristiano e a outra sem Cristiano. Destacar também o grande jogo que vem aí, que é Liverpool, Manchester United, se não estou em erro, que vai ser um grande jogo no próximo domingo. Portanto, está com quem? Com o Manchester United. O Liverpool tem o Diogo Jota, pá. Eu sou sempre pelos que passaram pelo Porto. Primeiro pelos portugueses e depois pelos que passaram pelo Porto. Portanto, pronto, eu estou um bocadinho com o Bruno Fernandes. Tem o Bruninho, pronto. Eu tenho o meu Bruninho e que agora é capitão, não é? Portanto, acho isso... Além disso, o United tem um jogador que eu não gosto, não é? Que passou pelo Benfica, Ruben Dias, portanto... Opa, mas isso não interessa nada. Eu acho é que são duas grandes equipas, vão jogar e acho que certeza que vai ser um grande jogo. E espero que durante estas próximas semanas as modalidades possam entrar em vigor, visto que o meu clube estava a ganhar em quase tudo nas modalidades, estava em alta, como sempre, não poderia deixar de ser, em alta, sempre à frente. Todos contra o Sporting. Exato, é tudo contra o meu clube. As dias da Cunha é o sistema. Quem é campeão? Sempre à frente. E quem é que é campeão de handball? Conta lá. Opa, mas isso foi um lapso. Quem é que é campeão de handball? Conta lá. Aliás, atenção, o Porto não foi campeão de handball, coisa nenhuma. Isso foi uma decisão, estavam os dois em primeiro lugar e foi uma decisão que eu não concordo nada, porque poderia ser o Sporting. É assim, podia ser o Sporting, se o Porto foi, porque tinha vencido o Sporting e tinha mais golos, portanto... Se fosse mas foi só por causa disso, esse foi o critério, porque estavam os dois em primeiro lugar, aliás, claro. Era para ti, mas como tu perdeste contra o Porto, à partida... Portanto, eu perdi contra o Porto, mas a taça é nossa. A verdade é essa. E o resto é que... No final, quem é que tem o título? O Porto. Quem é que está a representar Portugal nas competições? O Porto. Portanto, verdade. Infelizmente. No final das contas, o campeão é o Porto. Não é, porque não foi decidido o campeão. Simplesmente foi uma decisão da Federação de Handball colocar o Porto a representar. O que eu não concordo nada, mas pronto. Quero deixar aqui. O Sporting depois ter perdido com o Porto. Discordo veementemente dessa decisão.
A Federação que fique já a saber disso. De qualquer maneira, pronto, são assim as minhas notas finais. Espero que nesta semana hajam bons jogos. Desejar boa sorte a todos os clubes que estão a disputar as competições europeias portugueses, a todos os jogadores e a todos os treinadores, corra tudo bem. E basicamente espero uma ótima semana de desporto. Daquele pouco que a gente consegue ver, para além do futebol. Cada vez mais difícil. E tudo a dizer que se calhar tornará mais difícil ainda, não é? Pois, vamos ver. Eu acho que a Direção-Geral ainda já tinha afirmado isto logo no início, quando nós começamos, que também ainda não decidiu muito bem como é que as questões relacionadas com a formação de todas as modalidades, como é que estão a correr. Há modalidades que jogam 3 vezes por semana, outras que não estão a jogar, jogadores que não estão a competir, o que vai também prejudicar o progresso de todos os jogadores, de todas as modalidades daqui para a frente. Portanto, eu acho que tem que ver muito bem como é que as coisas vão funcionar daqui para a frente. Isso tem que ser resolvido rapidamente a nível nacional e europeu, porque nós temos os Jogos Olímpicos de Tóquio, que eram para ser este ano e foram adiados. À partida não serão novamente adiados em junho de 2021, e a nossa representação, a maior parte dos nossos atletas ainda não tem os mínimos olímpicos, e como é que vão tê-los se não têm competição? Não há atletismo, não há natação, isto não está nada fácil para os nossos desportistas. E a nível mundial, mas vamos preocupar-nos com os nossos portugueses e com a Europa no seu conjunto. Acho que isto tem que ser rapidamente, as federações das várias modalidades têm que reunir com o Governo e com a Direção-Geral de Saúde e criar uma forma de haver competição, uma forma de haver treino, nem que para isso não haja público, para já, que é uma coisa que me custa imenso dizer. Mas não estou a perceber o porquê que não há treinos, não há competições internas, sem ser o futebol, a Primeira Liga, a Segunda Liga e as competições que agora foram suspensas do basquete, do hóquei, etc. Além que está a prejudicar imenso os miúdos que estavam a praticar exercício físico, quando mais não fosse a prática de exercício físico global. Sim, e o bem-estar e da saúde mental, porque nós todos sabemos que muitas das vezes recomendamos exatamente isso, mesmo agora que durante a pandemia muitos adolescentes engordaram devido à pandemia, ficaram mais em casa, não é? Mais sustrões, digamos assim, não andaram, não saíram, não correram, e agora, quer dizer, com tudo fechado, nem os pais conseguem colocá-los em algumas modalidades que eles gostariam muito de continuar a realizar. Portanto, eu acho sinceramente que tem de ver isso e verificar isso o mais rápido possível. É verdade que os casos estão a aumentar, arranjem uma fórmula, para isso estão muitas cabeças pensantes, para tentarem ver qual é a melhor estratégia a atuar. Não faz sentido nenhum jogadores que têm 14, 13, 14, 16 anos, que já estão em algumas competições e que vão-se começar a formar jogadores, estarem todos suspensos, irem treinar 2 ou 3 vezes por semana, se estiverem a chover, não vão treinar. Isto não faz qualquer sentido, para além de não haver competição. E para os mais pequenininhos, é uma forma de divertimento, de começarem a gostar, de experimentarem outras modalidades. Quer dizer, isto realmente estamos mesmo na altura para isso, não é? Tem que ser por para... Eu não sei, mas eu até vou verificar e passo no próximo programa da semana que vem, vou dizer quais são os países europeus que têm suspensão de todas as modalidades, incluindo os juvenis, infantis e júniores. Porque, por exemplo, eu acho que há alguns países europeus, nomeadamente a Alemanha, continuam a ter competição para além dos profissionais. Ficou prometido, Lena, no próximo episódio vais-nos pôr a par desses dados internacionais. Ora, obrigada, Sara e Helena. Obrigada. Obrigada a nós, até para a semana e bom jogo. Boa noite. Boa Sara, noite. espero que amanhã continues no primeiro, mas duvido. Com certeza, eu também espero continuar em primeiro. Força Boa Vista. Vamos aguardar. Vou torcer pelo Boa Vista, porque é do Porto. Tchau.